Fala aí, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo aqui no canal. O Flamengo simplesmente destruiu a Portuguesa em campo com um sonoro 5-0. Isso mesmo, deu um verdadeiro show dentro de campo com direito a golaço, domínio absoluto. E ele, o Arrascaeta, não deixou por menos. Ele fez um gol, diga-se de passagem, golaço de pênalti, gente. Deu o que falar. Olha, tem muita coisa pra gente falar desse massacre do Flamengo contra a Portuguesa. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no canal, porque hoje a gente vai destrinchar essa goleada e falar dos destaques, das reações da mídia. Por isso, bora pro vídeo. O jogo inteiro, o Felipe Luiz já tinha adiantado que você estava com condições e tudo mais, né? Me fala o que você sentiu aí de começar como titular e nessa vitória maiúscula do Flamengo, vocês sobem aí muitas posições, né? E um jogo importante. Me fala sobre essa sua estreia aí como titular. Primeiro, a questão sentimental, é um orgulho enorme poder começar como titular. Para mim, como eu falei outro dia, deu para ter o gostinho, mas hoje realmente era diferente. Depois é importante esse tempo de jogo para criar conexões com os meus companheiros, para a gente ir se conhecendo as movimentações, fazer aquilo que o Felipe pede. Acho que a empolgação também ajuda um pouquinho a compensar a condição física. A gente tem muito trabalho pela frente, hoje foi o primeiro passo, espero evoluir e melhorar cada dia. Mineirinho, né? Aqui de Minas, volta a Minas depois de 13 anos. Depois de 13 anos, eu falei para eles que eu joguei aqui em 2010 com o América, ganhamos 3-1 do Uberlândia, dei uma assistência pro Euler, e depois com o Santos contra o América Mineiro. É um orgulho enorme voltar a jogar aqui no meu estado, sentir o carinho da nação rubro-negra aqui em Minas Gerais, e como eu falei, é daqui para melhor. Obrigada, Danilo, valeu. 5-0 aí do Flamengo. Wallace, é o seguinte, me fala, você é o artilheiro do Flamengo nesse Carioca, né? A importância disso, você que é um menino novo, tá começando a tua trajetória agora e já com esses números muito bons aí com a camisa do Flamengo. Boa noite. Agradecer a Deus, né, pelas oportunidades que ele vem me dando e eu tô sabendo aproveitar, mas continuar trabalhando, né, pra acontecer isso mais vezes, fazer gol, dar alegria pra nação. E essa troca com o Felipe Luiz, que eu vi que cada vez que vocês entram, que os meninos entram, ele abraça muito, conversa muito, né? Tem essa troca também muito legal de vocês. Sim, ele conhece a gente bem da base. Ele passa um carinho, uma confiança inexplicável pra gente que é garoto, que tá subindo agora. Então a gente consegue entrar leve e bem focado pro jogo. 4 gols e com... Sim, né? Feliz, né? Porque tá balançando a rede, dá alegria pra nação, como eu falei. Continuar trabalhando pra me fazer mais gols. Obrigada, Wallace, valeu. Contigo, Renata. Impressionante o garoto aproveitando as oportunidades da melhor forma possível. Bom, fim de jogo, goleada do Flamengo, que é o novo líder desse campeonato carioca. Vamos relembrar melhores momentos dessa goleada? Com certeza para aquele torcedor que ligou a TV no comecinho do jogo, viu um Flamengo um pouco desconectado e não esperava esse 5-0, né? Na verdade, sim. Eu resumo o primeiro tempo do Flamengo com uma palavra: pragmático demais para a qualidade que tem. A gente está vendo os melhores momentos do primeiro tempo. Uma forma de jogar muito fechada do time da Portuguesa, principalmente pelo centro de campo. O Flamengo teve dificuldade de entender e quando abriu o jogo, colocou o jogo pelas laterais, teve a oportunidade. A gente viu o cabeceio do Juninho numa jogada do Daniel Salles. A gente está vendo algumas possibilidades da Portuguesa, principalmente com o Romarinho, que teve 2 finalizações, e o MV, que é o lateral esquerdo, com 2 bons cabeceios em bola parada. E aí a gente está vendo a hora do gol, né? Mais uma vez o Luiz Araújo muito participativo. Pelo lado, faz o cruzamento, no bate ou rebate, o Arrascaeta finaliza com muita qualidade. O Douglas Borges faz um milagre, mas na sequência o Juninho ali consegue chegar antes do goleiro e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, né, Ana? É isso, foi um primeiro tempo de 9 finalizações do Flamengo, 8 finalizações da Portuguesa, né, 4 no alvo de cada um. Foi um jogo mais amarrado, uma marcação muito boa por parte da Portuguesa também, mas faltava mais mobilidade mesmo do Flamengo. No segundo tempo, o time não volta com alterações, não em nomes, mas muito na postura, distribuindo mais o jogo no meio-campo, principalmente a dupla de volantes, né? O Alan e o Everton Araújo. Acho que isso ajudou com que o Flamengo tivesse mais leveza, mais mobilidade no meio-campo. E a partir do segundo gol, né, o Arrascaeta entrou no jogo,
muito ativo, né, com passes, com jogadas, muito rápido também, né, para entender a movimentação desse cara aí, que para mim foi o melhor em do jogo, até o momento que o Arrascaeta começou a entrar na partida também, que é o Luiz Araújo. Jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, aparecendo como segundo atacante, como um meia. A gente vê aí o momento que sofre o pênalti o Daniel Salles, com a cavadinha do Arrascaeta, que jogou muito, né, Richard? Gelado nessa cobrança, hein? Então, o normal é que a cada jogo que o Arrascaeta tiver em campo, ele vai melhorar. É claro que é uma outra formatação, quando ele estiver no possível time titular, ele vai ter a companhia de jogadores que ele já conhece, movimentações de jogadores ao entorno dele, que ele já conhece, mas ele é craque. Ele faz o simples parecer algo muito absurdo pela qualidade dele. E quando ele entra no jogo, dificilmente o time adversário consegue entender o que ele vai fazer. E foi isso que aconteceu. Ele entra no jogo, mas as substituições desses meninos da base, que deu velocidade, deu intensidade, deu jovialidade, e o resultado é isso. É um Flamengo que conseguiu ser leve quando precisou e, acima de tudo, mantendo o planejamento do Felipe Luiz, que é dar minutagem para quem precisa e oportunidade para esses meninos, porque o time titular está descansando para os jogos mais importantes, são os clássicos. Números do jogo: posse de bola 35% para a Portuguesa, 65% para o Flamengo. Finalizações, 12 para a Portuguesa, 17 para o Flamengo. No alvo, aquelas 4 que a Ana citou da Portuguesa foram as únicas, né? No segundo tempo, a Portuguesa não finalizou uma bola no alvo. O Flamengo finalizou 9 no total, né? Então foram 4 no primeiro tempo, 5 no segundo. Escanteios 9-8, faltas cometidas 9-13, precisão dos passes 70% para a Portuguesa, que errou muitos passes, e o Flamengo quase 90% ali na precisão dos passes. O Danilo foi o segundo jogador, né, que mais trocou passes ao longo desse confronto. 90 minutos, primeiros 90 minutos dele com a camisa do Flamengo, né? Na final da Supercopa, ele sai do banco e hoje, pela primeira vez, é titular. Ele vestiu a braçadeira de capitão, né? Que o Arrasca, quando foi substituído, passou para ele. E é um jogador muito grande, né? Que a gente vai ter o prazer de tê-lo agora no Campeonato Brasileiro, aí, enfim, no calendário brasileiro, Ana. Ainda, embora estivesse treinando, né? Ele não jogava há algum tempo, precisa readquirir o ritmo do jogo, né? Em volume. Teve ali um lance que ia sair ia tomar um contra-ataque, mas acabou conseguindo fazer o desarme bem ali na linha, bem pertinho da entrada da área. Eu acho que ele surge como uma boa opção, mas ainda sem condição de falar que vai brigar para ser titular na zaga do Flamengo. Porque, primeiro, a dupla dos Léos é uma baita dupla. E aí, para ele jogar, teria que mudar o esquema, né? Para ele jogar ali como um zagueiro. Mas, nesse momento, é um bom reforço para o elenco do Flamengo. Aos poucos, ele vai readquirindo o ritmo. Ele aparece como uma oportunidade para jogar como um lateral mais defensivo, embora ele queira brigar por vaga de zagueiro no time do Flamengo. Isso que eu ia perguntar agora. Rick, você consegue ver o Felipe Luiz utilizando ele sem ser zagueiro e utilizando ele como lateral nesse Flamengo? Eu acho bem difícil. Talvez uma possibilidade ou outra dentro de uma partida ou outra que precisa de um jogador mais construtor pelo lado, um lateral mais construtor. Mas eu vejo a possibilidade dele jogar muito mais por dentro, como um primeiro volante, talvez para fazer um terceiro zagueiro, do que propriamente pela lateral. É isso. E o Flamengo tem pela frente 3 jogos muito importantes, né? A gente fica esperando esses clássicos chegarem no Campeonato Carioca e pro Flamengo chega assim, ó, um atrás do outro. Então tem Fla-Flu no sábado, na quarta-feira tem Flamengo e Botafogo e no outro sábado tem Flamengo e Vasco, e depois o Flamengo encerra sua participação, não, encerra a primeira fase contra o Maricá, nesses pontos corridos aí que todo mundo se enfrenta, e a gente dá uma olhadinha na tabela como fica a classificação, e o Flamengo é o líder agora desse campeonato. 3 clássicos pela frente e a gente acredita num Flamengo 100%, num time 100% nesses 3 jogos, é isso, né? Ô, Renata, se você for olhar o peso dos clássicos para os times que vão disputar agora, né, o Flamengo é o que está mais leve. Venceu, tem vencido, já é campeão título, no ano. Exatamente. É líder do campeonato, um super ataque, né, que já começa a mostrar a sua cara. Comparando com os outros times, o peso tá todo pro outro lado, né? A tensão tá toda pro outro lado. E eu acho que isso é muito bom pro Flamengo, de certa forma. Porque aí te permite a fazer mais testes, fazer com que o time seja mais competitivo. Acho que tem tudo para ser bons jogos aí pelo lado do Flamengo esses próximos clássicos. É isso, e aprofundando o que a Ana falou, se a gente analisar agora os outros 3 cariocas, o Botafogo acabou de perder pro Flamengo. O Botafogo ainda não tem técnico. É um time que a gente tem falado muito, usado a expressão de jogo de memória, né? O Botafogo não esquece o que jogou ano passado.
lado. Esqueceu no fim de semana. Tem isso. O Fluminense tá muito mal. Dos 4 grandes, tá lá embaixo na tabela. É um time que não se encontrou ainda. Sem o Ganso, então, perde praticamente meio time. O Vasco tá invicto, joga hoje contra esse Fluminense às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, inclusive. Então, assim, se a gente olhar os 4 grandes hoje, o Flamengo tá bem à frente. Não, tá bem à frente porque tem um planejamento, né? Diferente, né? Você vê o planejamento feito detalhe por detalhe e o Felipe Luiz tendo a possibilidade de fazer isso que ele fez hoje. Ele tem 3 clássicos pela frente. Eu não sei se os 3 irão jogar com os times titulares. Eu acredito que sim. É curto espaço de tempo. Tem isso 12, também, 15, né? Pra descansar. 8, 12 e 15. 8, 12 e 15. Então, talvez ele pode mesclar um ou outro, vai depender, claro, né, da questão da fisiologia, junto com o departamento de preparação física, para saber. Eu não creio os 3 jogos com o time titular. Mas é aquilo, né? Não joga Bruno Henrique, mas joga Cebolinha. O que não vai mudar nada. A Ana foi muito bem em lembrar. Mas, enfim, é o time que está mais pronto. É um time que entendeu a importância do que é o começo de um campeonato carioca, mas colocou uma meta. A meta do Flamengo é o quê esse ano? É o Mundial lá no meio do ano. E por isso ele precisa ir aos poucos, colocando fulano nos trechos, outro no trilho. Opa, tira um aqui, coloca o menino para dar uma oportunidade. É isso. Isso é planejamento. E o Flamengo tem demonstrado que o planejamento está sendo... Porque o Flamengo fechou o acordo com a última família vítima do incêndio do Ninho do Urubu. Os parentes do goleiro Christian Esmério eram os únicos que ainda não haviam sido indenizados. Eu não consigo nem ver a imagem desses meninos, gente. Por meio de nota, eles informaram que o clube adotou uma postura mais empática e consciente. Eu ia abrir justamente agora, porque assim, eu não tenho estrutura para comentar sobre isso. Eu confesso que eu não tenho, porque infelizmente eu vivi na pele esse dia, o pós também. Falo com propriedade porque tive a oportunidade de entrevistar todas as famílias, enfim. Inclusive chorei entrevistando várias. Vou ser bem sincero, porque assim, o que a gente ouvia não era questão de dinheiro, tá, Isa? Não importa qual é o acordo, era se é R$1, se é R$1 milhão. A forma como os familiares eram tratados, eu acho que aquilo ali aumentava ainda mais a dor desses familiares. Vamos lembrar que nem na audiência os bambambãs chegavam. Exatamente onde eu queria chegar. Teve uma audiência que um representante do Flamengo, o Rodrigo Duns, na ocasião, que era VP jurídico do Flamengo na ocasião, se levantou dizendo que tinha que ir embora porque tinha um outro compromisso a resolver. Gente, nenhum compromisso era mais importante que esse naquele momento. Então, assim, a forma como esses familiares eram tratados, eu acho que isso é que deixava a dor ainda maior para todos esses familiares. E a todo momento os pais, e a gente como pais, você com propriedade, que horror ter vivido isso. Assim, eu daqui, Fernandinha Maia lembra, eu não tinha estrutura, porque assim, os caras iam na audiência. Os caras não era uma questão de você ir numa audiência para tentar receber uma verba. Você não queria estar lá, você tinha que estar lá. Você queria só ser acolhido. Você queria o presidente, você queria o cara que era conhecido, você queria o cara que teu filho era teu ídolo. Sei lá, uma movimentação. E aí chegava como assessor jurídico nesse dia e não tinha um respaldo emocional. Você acha que tem valor a vida de um filho? Não tem. O dinheiro não paga. Não tem. Esse vem essa nota empática e não sei o quê. Desculpa, gente. Na boa, não dá. Ô Isa, teve um caso que me chamou muita atenção na ocasião, se eu não me engano foi quando completou 1 ano da tragédia, que os familiares eles foram proibidos de entrar no ninho, no local, para poder fazer uma oração, uma simples oração. Nossa, pelo amor uma de simples Deus. Oração. E na ocasião a diretoria do Flamengo não permitiu. Assim, eu sou um cara que eu sempre elogiei muito a postura da antiga gestão do Flamengo, mas eu acho que esse caso foi o maior erro da gestão Rodolfo Landim. E não estou falando da tragédia, infelizmente aconteceu. Eu estou falando do pós-tragédia. O comportamento da diretoria em relação a esses familiares. Pelo menos, essa nova gestão assumiu e aí, em cerca de 30 dias, conseguiu chegar a um acordo. E agora trazendo informação. Isso partiu da própria diretoria do Flamengo. Flávio Williman, que hoje é VP geral do Flamengo, também VP jurídico, e ele também foi VP jurídico da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Ele entrou em contato com os representantes da família, com os advogados, falou, olha só, a gente quer chegar a um acordo, porque estava na justiça. Sim. Isso não é legal. Não. Isso não é legal. E aí eles chegaram no acordo, aí o Flávio Williman conversou com a diretoria do Flamengo, com o conselho diretor, e todos aprovaram. Não teve um que tenha sido contra. E todos aprovaram. E isso, para mim, vale mais do que qualquer contratação, de verdade.
Porque não é só um acordo com uma família. Eu acho que é a forma como o Flamengo estava tratando, eu tenho certeza. Tanto é que a gente pôde ler na nota aí que eles falaram que essa nova gestão teve um carinho melhor em relação a esse assunto. Para ser carinho, eu acho que deveria falar assim, tratamos com dignidade o que faltou na outra. É Mas isso. é isso, às vezes eles não podem falar, a gente pode. Fernandinha Maia, nossa, que sol é esse, hein? Gostou da minha Pedrosa grande você de casa, com o clima lá em cima, hein? Aí, ó, cadê a nossa hashtag no Twitter? A gente já trouxe essa notícia aí com a Isabelle Benito, né, apurando também o Vene Casagrande. Foi uma nota oficial até do Flamengo. Foi hoje mais cedo, né? Foi ontem. Foi Gente, ontem. peraí. Hoje tem clássico. Vasco e Fluminense. Clássico, primeiro clássico do Vasco, segundo do Fluminense, Campeonato Carioca. Se o Fluminense perder, ele oficialmente está fora de qualquer disputa de Eu vou estar semifinal de contigo, campeonato. pode falar. E a gente vai abrir o programa com o Flamengo. Jura que vai enfrentar a Portuguesa em Minas Gerais. Me Com desculpa, time reserva. gente. Me desculpa, gente. Com todo respeito, não dá isso aí, né? Não dá. Eu faço um protesto aqui, entendeu? Não dá. Não dá pra gente abrir o programa assim. É o SBT Esportes Rio, não é SBT Esportes Flamengo. Ok? Não dá. Fica aqui meu protesto ao vivo. Sabe o que eu ouvi? De forma bem grosseira, chama o VT. Roda o VT. Encontro de Danilo com sua terra natal, Minas Gerais, foi nos braços da torcida. O Flamengo foi recebido com muita festa em Uberlândia para a partida contra a Portuguesa às 7 da noite no Parque do Sabiá. Para o duelo, o rubro-negro deve poupar os jogadores que foram titulares na Supercopa. Com um time alternativo, o reforço Danilo pode ter a primeira oportunidade entre os titulares. Quem também deve ganhar mais minutos na equipe é o atacante Juninho. Ele ainda não balançou as redes desde que chegou ao clube e pode estar entre os 11 iniciais. Depois do tri da Supercopa, agora o foco é outro no Ninho do Urubu, a busca pelo bicampeonato estadual. Muito bem, Vene Casagrande. Então não vai ser a força máxima do Flamengo, é isso? Não vai ser força máxima do Flamengo e eu particularmente acho uma estratégia extremamente correta do técnico Felipe Luiz, da comissão técnica, da diretoria, porque é o momento de você dar rodagem, dar minutagem a alguns jogadores que não têm tido muitas oportunidades. E aí eu vou citar, por exemplo, o Everton Cebolinha, que nem entrou em campo diante do Botafogo. O próprio Luiz Araújo, que entrou, fez um golaço, mas ele pode começar a partida como titular. O atacante Juninho, que chegou para suprir essa ausência do atacante Pedro, eu acho que ele tem que ganhar essa minutagem. O próprio Danilo pode ser titular também, eu acho que seria interessante ele começar essa partida. Eu repito o que eu venho falando aqui nos últimos programas, o Campeonato Carioca é um laboratório, é uma espécie de pré-temporada. E é o momento de você conseguir dar rodagem, administrar bem o elenco, minutagem, pensando aí nos confrontos mais importantes nesse primeiro semestre, que é o início da Copa do Brasil, início da Libertadores e até mesmo a fase final do Campeonato Carioca. Então, acho que é uma estratégia extremamente correta e eu estou curioso para ver, por exemplo, caso o Danilo seja titular, como é que vai ser a atuação dele. E a gente está percebendo, ô Pedrosa, que as pessoas, os times, eles já estão fazendo essas estratégias mesmo, com o que aconteceu nos últimos anos em relação ao calendário, né? E é por aí, não... Tem a questão de não poder entrar só com o time reserva, e talvez pela proximidade das semis isso nem seja uma vontade dos clubes, mas uma preocupação extrema em relação ao que está por vir pelo ano inteiro, né? E o time do reserva do Flamengo, ele é melhor do que 90% dos times do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, é uma equipe que é muito qualificada. Quando você vê o Luiz Araújo entrando nas partidas, você se pergunta até por que ele é reserva, porque joga demais o Luiz Araújo. Tem o Danilo da vida que pode ter uma oportunidade, entre outros jogadores que são qualificadíssimos aí para enfrentar e não vão ter nenhum tipo de problema para enfrentar a Portuguesa, que está lá na parte de baixo da tabela. Se eu não me engano, somente o Bangu está abaixo da Portuguesa. Então, assim, o Flamengo vai vencer com muita tranquilidade. Tem um jogador que a gente, no caso, tem que observar, porque estamos falando de uma posição que eu tenho certeza que o Flamengo vai ter que contratar futuramente, que é a lateral direita. O Varela foi liberado por conta do falecimento de uma pessoa extremamente importante da família dele, viajou para o Uruguai. O Wesley está sendo poupado, ou seja, o titular vai ser o Daniel Salles,
que é um jogador que iniciou o Campeonato Carioca com aquela equipe alternativa. E esse jogador, ele precisa exercer a função dele em campo de uma maneira extremamente inteligente e correta, porque eu tenho certeza que o Felipe Luiz, ele está observando isso, porque, repito, futuramente ele pode ser esse jogador a fazer parte do elenco profissional. É uma posição extremamente carente, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional, a gente sempre menciona isso, e o Wesley é um jogador que é tratado aí como a próxima venda milionária do Flamengo. Então, se o Wesley for vendido no segundo semestre, por que o Daniel Salles não pode assumir essa posição ali na lateral direita ou até mesmo brigar por uma posição de titular com o Varela? Lembrando que o Wesley fez esse caminho, né? Ele saiu da categoria de base também. Óbvio, passou por uma dificuldade nos tempos de São Paulo, que o bancou ali nessa posição, pulou até etapas por conta de necessidade na ocasião, mas acho que o Daniel Salles é um jogador que tem que ser observado na partida de hoje. E a gente até falou como esse pular etapas, que é muito incomum do Flamengo, né? O Flamengo, ele não tem uma necessidade técnica dos garotos da base. Ele faz essa transição de forma muito leve, porque não há desespero. Ele faz no momento exato e certo, porque ele não tem esse desespero. Ele tem um elenco robusto, ele consegue recuperar com peças, fazendo contratações, mas o Wesley foi uma coisa até incomum do que acontece no Flamengo. Ele teve que resolver o problema ali e talvez isso tenha pesado, como pesa em muitos garotos quando fazem esse momento de subir, o Pedrosa. É difícil você ver um atleta profissional já desempenhando muito bem no seu primeiro ano se ele não for extra classe. Eu acho que o Wesley é um ótimo lateral, tem potencial para chegar à seleção brasileira, mas quando eu falo extra classe é o tipo do Endrick, é o tipo do Estevão, é o Neymar da vida. Então assim, eu acho que o Wesley foi colocado numa fogueira inicialmente, isso o forjou para as outras temporadas, ele teve até alguns problemas fora de campo, mas depois ele começou a crescer, ele entendeu que o futebol dele aliado ao profissionalismo iriam dar certo no time do Flamengo. Então ele cresceu de produção já no ano passado e com o Felipe Luiz ele conseguiu coroar esse crescimento de produção e hoje, sem dúvida alguma, na minha humilde visão, ele é o melhor lateral direito que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Vasco e Fluminense agora, Pedrosa. É o mínimo, né? É o mínimo. E pior, eu nem sabia que era o time reserva. A gente tá falando do time reserva ainda. Me desculpa, gente. Não dá, né? Não dá. Você não vai falar nada não, garotinho? Eu só obedeço, amigo. E aí, nação, que goleada foi essa, hein? O Mengão simplesmente atropelou a Portuguesa com 5-0. De respeito. Foi um show dentro de campo. A torcida já está empolgada com o que vem pela frente. E aí, curtiu essa atuação do Mengão mais uma vez? Deu esse show no campo? Quem foi o craque do jogo, na sua opinião? Essa é a polêmica do final do vídeo. Diga aí qual foi o craque deste jogo de hoje do Flamengo contra a Portuguesa. Comenta aí embaixo. E aproveita para deixar o like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho das notificações se você ainda não ativou, para não perder nenhum detalhe sobre o Mengão. Valeu, nação, por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Lembrando de deixar aí os créditos para Sport TV e Esporte SBT Rio. Isso mesmo. Até o próximo vídeo.